Olá, olá, bem-vindos para mais um episódio do Garrucho Talks e comigo hoje um amigo conterrâneo, Rodrigo Mendonça. Olá, Rodrigo. Olá. Bem-vindo. Obrigado. Ao Garrucho Talks. É um prazer estar aqui contigo. Espetáculo. Rodrigo, antes de mais a gente vai já revelar o que é que tu és. Ok. Podes-me dizer tu? Eu depois vou-te perguntar... Aliás, eu diria eu que és piloto de avião, mas diz-me tu como é que gostas de ser tratado. Epá, piloto de avião somos praticamente todos os pilotos, não é? Eu especificamente sou um piloto de linha aérea. Piloto de linha aérea. E é assim que gostas de ser tratado? Chama-me de Rodrigo. Chama-me de Rodrigo. Espetáculo. Mas pronto, é só para as pessoas terem assim uma ideia de como é que as pessoas que comandam um avião lá em cima gostam de ser... Eu até pensei que pudessem gostar de ser chamados comandantes. Se há alguma diferença entre o copiloto e o comandante. Neste momento tu já comandas oficialmente um avião durante o início até o fim, ou ainda estás de lado e és copiloto? Pá, isso é um mito. O pessoal achar que só o comandante é que voa o avião, neste caso, só comanda o avião. Ok. Existe sempre o comandante, existe um copiloto, ou mais, se o voo for reforçado, mas o comandante não é nada mais que um piloto mais experiente e mais responsável, neste caso, responsável pelo aquele avião todo. O copiloto é um piloto à espera de um lugar para ser comandante. Ok. Ou seja, as funções que ele faz, o copiloto faz, as funções que o comandante faz, o copiloto também as faz. A minha licença, eu sou copiloto, é igual à licença dele. A minha qualificação no avião, no tipo, é igual à dele. Ok. Ele é só, não querendo estar a baixar a importância deles, eles são as pessoas mais responsáveis da aeronave. Se alguém for chamado a responsabilidade, primeiro é o piloto. Primeiro é o comandante. Aliás, o comandante. Exato. E depois Hoje em dia já não é bem assim, porque eu como piloto, como primeiro oficial ou copiloto, o que queremos chamar, não posso deixar que o comandante viole certas regras. Então percebes? Então a responsabilidade é dos dois. Certo. E nós ali não funcionamos como um só, funcionamos como uma equipa. Não só os pilotos, como o pessoal de cabine. Ok. Então, pronto, agora revelado o que é que tu és e como gostas de ser tratado, Rodrigo. Gostava que tu dissesses aqui aos meus seguidores, aos teus seguidores, aos nossos do canal, pessoal, olha, só para o pessoal não se esquecer. Agora uma pessoa tem que fazer essas coisas. Não se esqueçam de pôr aquele gosto no vídeo, de pôr aquele compartilhar com os amigos e de subscrever aqui o canal, que é assim que vocês me ajudam. E para darmos aqui então início a esta trajetória toda, para chegar até ao que tu fazes hoje, como é que isto tudo começou? No meu caso começou muito pequeno. Eu desde os meus 3 anos. Já sabias que ias ser piloto? 3, 4 anos. Já sabias que ias ser... Sim. Foi do tipo, olhei para um avião, quero ser piloto. É isso que eu vou... É isso que eu vou... Então desde o início não houve outro sonho para além desse? Isso é top, meu. Não. Foi mesmo... Foi quase como olhar para um avião e foi amor à primeira vista. E mesmo pequeno? Mesmo pequeno. Uau! Eu tenho fotografias que encontrei na casa dos meus avós agora há pouco tempo, minhas, com 3 anos agarrada à rede aqui do aeroporto, a ver os aviões a aterrar e a descolar. Anda comigo ver os aviões. É mais ou menos essa música. Levantar voo. Muito bom. Então, já que o teu sonho já foi esclarecido logo aos 3 anos, ou quando tu percebeste mais ou menos que era isso, como é que foi o teu trajeto, assim, até mesmo a seres o que és hoje? Como é que foi isso? Eu sou meio angolano. Meu pai é angolano, nascido no Lubango. Ok. Eu fui para Angola com eles, com os meus pais, com 5 anos.
5, 6 anos. Fui com eles para Angola, fiz lá a minha escolaridade toda, até o 12º ano, e depois do 12º ano ainda houve ali uma tentativa de me tentarem esquivar de ser piloto. Tu já sabias que é que querias, Mas eu já sabia mas que eu queria. queriam-te ludibriar. Exato, era mais ou menos, era mesmo isso, era ludibriar. Mas bati o pé cerrado, Já sabias o que é que já querias? sabia o que é que eu queria. Em 2010 comecei à procura de escolas, escolas de pilotagem, e pronto, cheguei ao pé da minha família e disse, epá, estão aqui estas opções. E pronto, olha, vim para Portugal, tive aí a ajuda do meu pai a ver as escolas, e depois do meu É um meu curso avô. caro. É um curso caro. É um curso bastante caro. Ok. E há Mas possibilidades que- de financiamento? Na altura havia a possibilidade de crédito de formação. Porque há muita gente, só para contextualizar, há muita gente que pensa eu nunca vou poder ser piloto porque não tenho capacidades monetárias para ser. E pelo que eu já experienciei, que há um amigo de trabalho que o filho queria ser. Ele não tinha grandes condições e percebi que existe um crédito para quem quer ser piloto para posteriormente, depois do curso acabar, ser Começares Como é a que é? pagar. Ok. E já havia isso na tua Já altura? havia isso na minha altura. Eu usei esse crédito. Olha, boa, boa. E na altura lembro-me que financiavam quase o valor total do curso. Agora com estas novas regras de crédito é um bocado mais complicado. Depois, assim que tivemos a aprovação do curso, do empréstimo, comecei a frequentar a Gester. Gester é a escola? Era a escola, hoje em dia já não existe, infelizmente. E isto em 2010. E depois o meu percurso foi sempre nessa escola durante quase 2 anos, 1 ano e meio. E como é que é a situação de escola? Só para as pessoas perceberem. É preciso um curso superior? Tu acabas o 12º e vais para uma escola especializada para pilotos? É isso mesmo, vais para uma escola especializada de pilotos, até porque o curso de piloto, só o curso em si, é um curso profissional. Ok, não precisas de faculdade para esse curso? Não precisas de faculdade, basta teres o 12º ano, de preferência teres matemática e física do 12º. Se não tiveres, também não é problema. Antes de aderir à escola, fazes uma semana, tipo uma introduçãozinha à matemática e à física que vais usar no curso. Ok. E aquilo é Mais suficiente. especializada, não é? Exato, mas que não te dá uma equivalência dessa disciplina do 12º ano. Ok. É só uma introduçãozinha para começares a fazer o curso. E depois disso começas o curso de piloto em si. Primeiro a teoria. Quanto tempo é? Na minha altura eles conseguiam... Fora horas de Eles voo que é conseguiam-te preciso. formar em um ano e meio, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses para tu poderes, a primeira vez... Para teres a licença na mão. Ok, então, mas aí já tinhas voado algumas vezes. Aí Ou a já licença tinhas- é antes de Não, a licença já é depois de voares, já é depois de fazer as horas. Ok. O que tu estás-me a perguntar é de quanto tempo De demoras a curso acabar teórico. a teoria. Antes de começares a... Pá, eu lembro-me que eu fiz a teoria acho que em 9 meses. Ok. Isso depois depende muito da tua disponibilidade e da tua capacidade de levares as cadeiras à aviação civil, que é onde fazes o exame. O exame não é feito na escola. Na escola fazes tipo um pré-exame antes de lá ires, e depois na Autoridade Nacional de Aviação Civil é onde fazes o teu teste dessa cadeira ou dessas cadeiras. No meu tempo eram 14 cadeiras, agora não faço. Reprova-se muito? Reprova-se porque o mínimo são 75% para tu passares de 100. Ok. Ou seja, não E é difícil? É isso que eu ia dizer. O curso não é difícil, é um curso trabalhoso como outro curso qualquer. O grau de exigência é que é um bocadinho mais elevado. Como tu não és aprovado com 50%, és com 75%, é já para garantir que és Acima da média. acima da média, exatamente. Portanto, E aquelas coisas que a gente vê aí, não, eu acho que é mais isso, isso é mais nos filmes de que é preciso
para o espaço, mas essas coisas de Gravidade gravidade, Nada. nada dessas coisas. Nada disso. Experimentar assim coisas ao contrário. Isso vais fazer o curso que se chama PSET, que é PSET Recovery Training. Vais fazer durante a parte prática do curso de piloto, onde o teu instrutor vai pôr o avião numa atitude anormal, de cabeça para baixo, nariz para cima, e onde tu aprendes a recuperar dessas atitudes anormais. Ok. É assim o mais, digamos, espacial que podes Muito ter. simulador. Muitos preciso. simuladores. Já tiveste algum acidente com o simulador? Epá, é normal tu no simulador espetar-se. É? E como o simulador é mesmo muito, muito verdadeiro. Tu sentes tipo, despinhei um avião. Claro que sem aquela responsabilidade das pessoas Sim. todas. Mas sentes o impacto, tipo... Esses simuladores da escola são muito reais, mas não consegues ter aquela sensação que estou dentro de um avião, estás a ver? Ok. É mais para te introduzir aos procedimentos e a tornares o teu método de trabalho em seres metódico, estás a ver? Em cumprir os procedimentos daquela maneira, Ok. ponto. Agora, os simuladores das linhas aéreas já são mais reais. Ok. Já são simuladores que custam milhões, E eles fazem de propósito, eu ouço algumas histórias que é, vou-te pôr sem um motor. Os gajos fazem de propósito para te pôr sem um motor. Faz parte da... É uma manobra que faz parte das manobras necessárias para tu teres a tua licença válida e conseguires fazer uma descolagem depois de uma certa velocidade, que agora assim uma parte rápida, que é a V1, que é a velocidade a qual é calculada para cada voo. E essa velocidade é a velocidade de decisão de descolagem. Ou seja, antes da V1 tu podes abortar a descolagem e ficas na pista em segurança. V1 consegues pôr isso em quilómetros? Mais ou menos? Epá, Um avião descola quantos quilómetros por hora? Eu sei que a gente anda lá em cima, a velocidade de cruzeiro a 800, sim, mais 800 ou e menos. tal. São Uma descolagem é assim... 280 km por hora. Ok. E o V1, quando tu falas do V1 é o quê? A V1... Antes disso é possível abortar, depois disso já não? Já não é possível abortar. Só que não tenhas a V1 como uma velocidade definida. Ok. Ela é definida para aquele voo, para aquele peso, para aquela pista, para aquelas condições. Ok. Ou seja, é uma velocidade que tu calculas só para aquela descolagem. Está sempre a mudar, de voo para voo. Agora perdi-me, onde é que a gente ia? Estamos a falar da falha de motor. E tens que ser capaz de mostrar ao examinador que consegues, se te falhar o motor depois da V1, depois dessa velocidade, que és capaz de conseguir controlar o avião na pista, fazeres a descolagem, fazeres um circuito à volta da pista e aterrares o avião em segurança. Ok. E eles vão-te pondo, imagina, tu passas essa fase e eles vão-te pondo mais dificuldades? Vão-te pondo mais dificuldades, vão-te aumentando o teu workload, a tua carga de trabalho, e vão-te aumentando o teu stress, que é para verem também como é que tu geres o stress e a carga de trabalho numa situação estressante em si, né? Porque eu estou-te a perguntar isso porquê? Porque houve um episódio que o meu pai é que me conta, de um familiar nosso que era piloto de linha aérea. Agora nunca mais vou chamar um piloto só de piloto, vou ter muito cuidado. E ele foi a um simulador assim, um simulador XPTO que havia numa feira, uma coisa assim, fora de normal. E o gajo entrou como se não soubesse quase nada, né? E o gajo estava a mexer naquilo, começou a ficar picado com o piloto que estava lá dentro. Então, cada dificuldade que o gajo punha, o piloto resolvia. E o gajo tuf. E houve uma altura que o gajo tipo, quase acabou com o avião, estás a ver? Okay. E aí o piloto já não teve como fazer e o gajo, como estava emocionado, deixou quase o avião despenhar-se. E sai esse meu familiar lá de dentro do simulador, tipo quase nervoso, porque ele emocionou-se tanto com aquela situação que saiu de lá a dizer tipo, tu queres me matar, tu estás maluco, mas que porra é esta, estás a ver? Então por isso é que eu tinha noção, quer dizer, tinha essa curiosidade de saber, os instrutores vão-te dificultando, assim, para ver até onde é que tu
até onde é que tu vais. Boa. E então, fizeste isso tudo? Fizeste as tuas horas todas que Fiz são as- necessárias? Fiz as minhas horas na GSTR e depois acabei o meu curso em 2012. Ok. E a partir daí és oficialmente... A partir daí fazes o exame final, depois tens uma qualificação que chama-se MCC, que é Multi-Crew Coordination, que é basicamente aprenderes a voar com outro piloto. Porquê? Porque Ok. na escola tu és ensinado a voar sozinho. Apesar de teres um instrutor ao lado, Uhum. a operação é Single Pilot Operation, ou seja, tu és o piloto que voa, és o piloto que comunica, és o piloto que faz checklist, fazes tudo. Ok. É tipo um one-man show. E ele está ali para te ensinar. Depois vais aprender a voar com 2 pilotos, que é o que acontece nas linhas aéreas. É um piloto voa, o outro piloto está com as comunicações e está a monitorar o piloto que voa. Ok. E depois, obviamente, que trocam, não é? Uhum. Que é para também não ser Exato. sempre igual. Depois dessa qualificação feita, aí sim, ainda fazes um teste de inglês, de inglês aeronáutico. Ok. Um, É muito específico para aqueles termos, só, para aqueles... é só É mesmo específico só isso. mesmo para os pilotos. Que é Para saberes fazer aquela introdução que tu vais fazer daqui a bocado. Hello, ladies and gentlemen, e o resto o Rodrigo vai falar. Yeah. E depois dessa qualificação feita, vais à aviação civil com os papéis para emitirem a tua licença. Ok. A tua licença de piloto. E a partir da licença de piloto és um desempregado? A partir da licença de piloto, és oficialmente um piloto desempregado. És um piloto És um desempregado. piloto Algumas companhias que vão já atrás dessas escolas, ou tu, como piloto licenciado e desempregado, tens que ir atrás dessas companhias? Como é que essa fase funciona? Porque há muitas pessoas que perguntam, e aliás, depois nós vamos ver aqui que eu pus uma enquete, por acaso foi há pouco tempo, antes de entrarmos aqui para o podcast. E há algumas das perguntas, claro que eu não vou passar todas, são bastantes. Há perguntas como, depois de fazeres o curso, tens acesso quase direto ou corres o risco de ficar mesmo desempregado e teres gasto aquele dinheiro todo para nada? É assim, oficialmente estás desempregado, não é? Uhum. É como tu, quando acabas uma licenciatura, estás desempregado. Certo. O que vai acontecer é que vais começar a procurar de trabalho e depois a tua experiência é que vai ditar a competição que tu tens relativamente aos outros. E a tua experiência é de horas? Exatamente, a tua experiência são E as tu- horas de voo. E tu podes fazer horas sem estar em companhia nenhuma? Como é que isso funciona? Podes fazer horas sem estar em companhia nenhuma, só que aí sai-te do Tá bolso. bem, mas isso, tens uma vantagem, porque imagina, alguém que acaba a licenciatura em gestão de empresas, se quer Experiência, não é? experiência, Tem que ter um emprego. alguém tem que lhe dar sim, emprego. Isso é verdade. Tu, se quiseres horas, consegues por conta Comprá-las. própria Sim. comprar essas Compras horas. essas horas. Ok. Isso é fixe. Só que compras as horas de monomotores, de aviões single pilot, monopiloto. Pronto. Chegando a essa fase, eu queria te perguntar se tu, quando tiras o curso, é já de acordo com um avião ao certo, ou se tu começas tipo helicóptero, ou é um piloto geral e depois tu fazes como se fosse um mestrado em Boeing. É mais ou menos é isso? É mais ou menos Estou aqui a isso. falar Tu quando acabas o curso de piloto tens uma licença de piloto, Ok. que é generalizada. É como tens uma carta de condução. Uhum. E depois, para ires voar, ou melhor, para ires conduzir aquele carro, precisas de um curso daquele carro. Daquela categoria. Exato, os pilotos também são assim. Têm uma licença generalizada, que é a licença de piloto de avião, e depois têm os cursos especificados a esses aviões, que se chamam type rating, ou rating tipo, Uhum. que dura mais ou menos um mês e meio, Ok. e que também é bastante caro. Não está incluído nesse custo que tu tiveste para ter a licença inicial. Ok. E que hoje em dia é, eu não vou dizer procurado, mas as linhas aéreas olham muito para isso. Ok. Ou seja, se tiveres essa experiência, tens mais um plus. ponto. Exato.
Então, quando tu acabas na assim, contratação. sem ter feito esses upgrades todos pós-curso, quando tu acabas, tu estás pronto a pilotar o quê? Pá, estás pronto a pilotar aviões monopiloto. Monopiloto, o que são? Bimotores. Helicópteros? Não. Não. Helicópteros é um... Não é um avião. Não é um avião, É um é um helicóptero. curso. É um curso à parte? É um curso à parte, é. Pá, é asa rotativa. Eita. Ok. É um curso à parte. O produtor não para de rir ali. Mas eu tenho que perguntar, porque isto, Claro, é isto normal. são dúvidas de todo mundo, não é? São dúvidas normais. Onde é que nós íamos? Quando tu acabas Pronto. o curso, o que é que tu estás apto a pilotar? Pá, estás apto a pilotar, pá, o que comumente se chamam avionetas. Avionetas. De 4, 5, 6 lugares, Uhum. monomotor ou bimotor, estás apto a voar isso. Helicópteros é outra coisa. Helicóptero é outra coisa. Quanto mais passageiros tu puseres é outra categoria. Exatamente. São Já é outras transporte de categorias. passageiros, Exato. tipo nos carros. É mais ou menos isso. E o que me aconteceu foi que eu quando acabei o curso de piloto, como a Europa estava no pico da crise económica, em 2012, não consegui ficar por aqui, não consegui trabalho por aqui. Uhum. Então ainda mandei uns CVs, só que sem sucesso. Quando eu voltei a Angola, foi aí com essa licença de piloto que consegui trabalho. Consegui trabalho para um banco, para o Banco BIC, Angola, que eles tinham operação própria de aviões, e comecei a voar um bimotor Então, ligeiro. quando tu acabas um curso, o que tu podes fazer, por exemplo, é passar a ser um piloto de jatos particulares. Se calhar jatos leva mais pessoas, mas Tens que fazer o type rating, tens de fazer o curso desse jato. Ok. Podes voar tudo o que seja bimotores ligeiros, monomotores, monopiloto, que não te obriguem a ter um... Então, depois disso, tu foste diretamente para os aviões que pilotas hoje? Ou Depois disso vim... depois do curso normal? Depois de teres acabado o curso, foste para Angola? Fui para Angola, disseste? ainda estive lá 4 anos a voar esse avião, a fazer essa operação, e depois ainda tentei entrar na nossa querida TAG, mas Angola já estava com uma crise económica bastante forte. Difícil. Em 2016 foi quando decidi concorrer à TAP, e pronto, é onde eu trabalho até hoje. Top. Conseguiste entrar na TAP? Consegui entrar na TAP e quando eu entro, lá o type rating, exatamente. Primeiro entras e depois é que fazes? Ou tens que chegar lá e dizer ao pessoal, já fiz, está feito? Tive colegas que entraram que já tinham essa qualificação, tinham o type rating, que a entrada deles é mais rápida porque eles só fazem uma conversão para o operador. Okay. Porque depois o operador tem diferentes maneiras de operar o avião. É como podemos ter o mesmo carro, mas eu conduzo o carro, eu volante uso direita o carro de uma maneira e tu usas o carro de outra maneira. Pronto, os aviões são mais ou menos assim. Tu primeiro entraste, depois é que fizeste? E depois é que fiz o curso já com eles. Boa. E é um curso pago por ti? Nesse depende. Há empresas que tu entras, eles pagam-te, mas depois ficam a descontar do teu salário. Ok. Há outras empresas que pagam-te o curso. Há outras empresas que só te contratam com esse curso, com essa qualificação. Boa. Aí, então, chegamos àquela parte que tu passas a ser piloto da TAP. Piloto de linha aérea. Piloto de linha aérea, lá estou eu. Eu, no fim disto, eu prometo que eu não chamo só piloto. Eu chamo piloto de linha aérea. Somos todos pilotos. Eu sei. Só que eu gosto de chamar as coisas pelos nomes. Depois, os pontinhos nas ilustrações dos não vale a pena estar a chamar depois, não, ele menosprezou a minha capacidade de pilotar linha aérea, só sou piloto. Nada disso. Porque o piloto pode ser realmente muita coisa. E quando, pode ser de helicópteros. Exatamente. Aí não é um piloto de linha aérea? Aí não é um piloto de linha aérea. Boa. Então um piloto de helicóptero... Isso é uma boa questão. Eu acho que nunca vi uma linha aérea de helicópteros. O que é uma linha aérea? Uma linha aérea é uma linha regular. É tu teres um operador que sai de A para B regularmente.
Isso é uma linha aérea. E um piloto de jato é um piloto de linha aérea? Não. Porque não é regular, é sempre que houver Ele necessidade. pode ter qualificação de linha aérea, que também é outra coisa que podemos falar aqui. Pode ter uma licença de linha aérea, que é a licença mais alta que tu tens na categoria de um piloto, e ele não operar linha aérea. Agora operar sim eu estou a um jato. desconstruir o linha aérea. O que é que significa? Ok. Pronto. Licença de piloto de linha aérea, nada mais, nada menos que é o ATPL, que é o que as escolas hoje em dia te vendem. As escolas vendem-te um ATPL, que na realidade é um CPL, que é o Commercial Pilot License, com ATPL, que é o Airline Transportation Pilot License, com a teoria bloqueada. Com a licença bloqueada, só com a teoria de linha aérea. Ok. Que depois, quando entras numa companhia aérea, com esse CPL, é que vais ter horas suficientes para desbloquear esse ATPL, que é o Airline Transportation Pilot License. Mas, por exemplo, tu podes tirar um PPL, que é o Private Pilot License, que é a licença de piloto privado, e dás as tuas voltinhas com a tua família. Não podes é ganhar dinheiro com isso, que é uma licença de piloto privado. Não te dá para seres pago com essa licença. Ok. Percebeste? Poças, dentro disso há muita coisa. O leque é enorme. E as pessoas põem tudo no mesmo saco. É piloto, está feito. Depois ainda tens piloto de anfíbios, piloto de reboque mangas, que é esse que tu vês na praia com os Com as letreiros. publicidades. Também é um curso. Tens mais o quê? Tens piloto de fogos. Os que apagam os fogos também é um curso. Fónix, isso é um mundo. Os que atiram os paraquedistas. Ok. Tens, sei lá. Poxa, eu não fazia ideia. Eu pensava que tudo... O piloto era piloto e pronto, né? Sim, é o que eu te disse. Pilotos somos todos. Exato. Todos. Mas depois, realmente, agora estou a perceber... É quase aquela pessoa que faz o... Como é que eu vou te explicar? Como quase o freelancer. Exato. E aquela pessoa que tem que ir à empresa todos os dias. Exato. Ok. Então imagina um médico. Uhum. Um cirurgião. Pronto. Todos que operam são cirurgiões. Mas depois tens o cirurgião cardiologista, o cirurgião ortopedista, o cirurgião... Pronto. Para aquilo... É mais ou menos essa ramificação que tu também tens dentro. Boa, não fazia ideia. Olha, de uma licença e provavelmente os nossos seguidores não faziam ideia e agora estão esclarecidos em relação a isso. Adorei essa explicação e eu sinto-me agora um bocadinho mais elucidado em relação a essa temática, aos pilotos. Vou tentar agora ter sempre a calma de chamar um piloto de linha aérea, caso ele seja um piloto de linha aérea, e quando aquele meu amigo chegar de helicóptero para vir me buscar daqui a uns anos, que eu pretendo ser muito rico, esse vai ser só o meu private pilot. Mas nada, o resto é conversa. Não podíamos deixar de passar esta oportunidade de te ouvir a dar as boas-vindas aos teus passageiros. Como é que seria a tua boas-vindas aos teus passageiros, só para a gente começar aqui já com coisas interessantes que aconteçam realmente na parte da já tu a trabalhares. Epá, a boa-vinda que é de... O mesmo ladies and gentlemen, welcome to qualquer coisa. Queres ouvir em inglês ou em português? Faz os dois, não faz os dois lá? Faço os dois, Então faz os dois. Olha, vamos fazer uma viagem do Impulse Room até o Garrucho Talks. Ok, olha, boa. O Impulse Room, que é aqui o sponsor deste podcast, do Garrucho Talks. Então vamos fazer uma viagem do Impulse Room até o Garrucho Talks. Como é que tu nos levarias lá? Então, como é que eu vos levaria lá? Primeiro... Lá não tens câmaras que olhem para ti. Lá não tem, exatamente, não tem câmaras. Estás mais descontraído. Normalmente faço o discurso. O teu colega de lado fica a olhar. Vocês olham para o outro quando está a falar essa... Não. Não? Não. Para não intimidar, para não deixar... Não te esqueças que alguém tem que estar a olhar... realmente. Tem que estar a olhar para a máquina, né? Tens de estar a controlar a máquina se está a voar em condições. Quem fala normalmente não é o que está ainda... Quem fala normalmente é o que voa. Uhum. Ou seja, é quem está com o controle do avião. Okay. Mas nesse caso, como tu vais ficar distraído, passas o controle ao outro piloto, e ele fica a controlar e a monitorar. E tu depois fazes o discurso
o discurso aos passageiros. Então pronto, vamos sair então do Impulse Room para o Garrucho Talks. Então, boa noite, senhores e senhores passageiros. Bem-vindos ao nosso voo com destino ao Garrucho Talks. Neste momento vamos partir do Impulse Room. Vamos voar a uma altitude de 39 mil pés. É esperada alguma turbulência, portanto, permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado. Ok. Desejo um bom voo e obrigado por terem escolhido o Impulse Room. Boa. E agora em inglês? E em inglês. Pronto. Inglês. Ladies and gentlemen, welcome aboard. We are now about to depart to Garrucho Talks from Impulse Room. We will be flying on an altitude of 39,000 feet. We are expecting some light turbulence, so be seated with your seatbelt fastened, and I wish you a pleasant flight. Thank you for choosing Impulse Room. Pô, sério. Senti-me agora a viajar. Não, curti. Muito bom, muito bom. Isso era das coisas que eu gostava mesmo que tu dissesse. Isso estava aqui já entalado. Só não comecei com isso para ficar assim um bocadinho... Ficarmos os dois um bocadinho mais soltos. Acho que podemos começar a produção. Nada melhor do que... Já falamos sobre o teu trajeto até seres o que és hoje. Eu tinha algumas perguntas para te fazer, mas depois da minha enquete para saber o que é que o pessoal quer saber sobre isso, as nossas vontades de saber algumas curiosidades são muito parecidas, minhas e dos seguidores que mandaram algumas perguntas. Então nós temos aqui algumas perguntas que vão aparecer aqui na televisão e a gente vai falar sobre isso. Com cada pergunta tu explicas mais ou menos o que é que já aconteceu, como é que foi. Ok. E consoante as perguntas a gente pode aprimorar uma coisa, se alguma coisa te surgir dessa pergunta a gente fala sobre isso. Vamos começar aqui com Tomás Souza. Por acaso passamos sobre essa pergunta há bocado, que é mais ou menos parecida. Fazer uma licenciatura ou tirar logo o ATLP? O ATPL. Ou ATPL? Isso é uma pergunta que me fazem... ATPL ou ATL? Ele é que escreveu mal? Ele enganou-se. Não faz mal. Ele Não faz mal, Tomás. É na boa. Eu também normal. não saberia dizer de outra maneira. Isso é uma pergunta que me fazem bastante. Licenciatura ou logo o curso profissional? No meu caso eu fui logo para o curso profissional porque era uma coisa que eu queria e ponto final. Ou era piloto ou era piloto. Pá, não havia... Então dirias ao Tomás que é... Mas é assim, isto depois depende de cada um, né? Tu Mas podes... que é que faz com que a licenciatura seja melhor ou pior do que tirar logo nos ATPL? concursos às linhas aéreas. Porquê? Porque há empresas que dão preferência, tens um plus se tiveres uma licenciatura. Em quê? O que for. Eu tenho colegas licenciados em medicina, tenho colegas licenciados em gestão. Quer dizer, eu hoje, depois de todos os cursos que se tire, posso querer ser piloto. Podes querer ser piloto. Eu vou dar o exemplo. Eu tive um colega com 45 anos a tirar o curso de piloto. Top. Eu já tinha feito quase a vida dele toda de Exatamente. alguma coisa que ele já fez. Exatamente. E decidiu ser piloto. Boa. E hoje em dia é piloto de linha aérea. E em termos físicos, já como tu disseste, 40 anos e a pessoa pode fazer, basta querer ser piloto. A nível físico isso é uma e boa psicológico, o que é necessário para ser piloto? Isso é uma boa pergunta. Altura, é preciso altura? Já vi que tu és da minha altura quase. Há aviões que têm uma altura mínima. Pô! Eu pensei que só os comissários de bordo é que tivessem aquele para limite. chegar lá em cima, né? Yeah. Mas não te esqueças, quando estás sentado amarrado também precisas de chegar lá em cima. Yeah. Então se fores muito baixinho não chegas. E também se fores muito grande também não podes lá estar, porque depois... Então, o gajo mais alto assim, também tem problemas. Também tem problemas. Os aviões têm uns limites de altura. Limites mínimos e máximos. E máximos, exatamente. Se fores um grandalhão não podes lá estar. Não se calhar é que não se vê mesmo pilotos tipo gigantes. Pois. Mas que é esbarrado mesmo ou dizem não? Imagina, dependendo do tipo que tu vais voar, do avião que vais voar, as linhas aéreas depois têm uns limites mínimos e máximos que eles estipulam. Uhum.
Mas nada que te impediu, por exemplo, tu metes quanto? Se não for Pá, na descrição. Tenho 1,67 m. Tenho 64. Não pode. Parecemos da mesma altura, Pois, mas parecemos eu da mesma altura. estou de saltos altos. Eu estou de saltos altos, pessoal. Estou de saltos altos. Mas sim, existe então... Existem limites mínimos e Qual é o máximos. mínimo, sabes? Eu poderia ser piloto? Eu creio que é 1,60 m. Não tenho a certeza, 4 centímetros, pessoal. 4 Mas creio centímetros que é eu não ia 1,60 m. poder ser piloto. Meu. o limite máximo não faço ideia. Ok. Mas sei que existe. E fisicamente, fisicamente era isso, mais ou menos, tipo altura, E condição física. física. Pá, isso também é importante, porque além da licença de piloto, tens uma licença médica. Uhum. Que essa licença médica tens que revalidar todos os anos, que é onde tu vais ao médico e ele diz, sim senhor, este indivíduo está apto a voar. Uhum. Tenho um amigo que queria ser piloto e foi à escola e tudo, não sei o quê. Quando foi fazer essa tal licença médica, descobriu que era daltónico. Uhum. Ele não é 100% daltónico, algumas cores que ele tem dificuldade em distinguir uma da outra, e foi o suficiente para lhe impedir de ter o classe 1, que é exigido para piloto comercial. Mas podia ser outro piloto. Podia ser piloto privado. Okay. E está a tirar o curso de piloto privado. Nem tudo estava perdido, mas só assim já é chato. Já viste? Tens um sonho e a tua condição física não te o permite. É um bocado frustrante. Assim, de que tu tenhas conhecimento fisicamente, sei lá, uma pessoa sem um braço, uma pessoa sem um olho. Não, isso não. Acredito que não possas ser piloto. Não. Não. É fixe, uma pessoa às vezes não sabe. É assim, sei que existem pilotos com deficiência física nos Estados Unidos. Cadeirantes. Sei de uma rapariga, piloto, que não tem os dois braços. Ok. Ela voa, está na net, ela voa um Cessna 172, salvo erro, que é um monomotor ligeiro, de 4 lugares, nos Estados Unidos. Não sei se a Europa aprovaria isso. Isso é particular? Sim, ela é piloto particular. Se calhar também é... Deve se ser alguém uma aceitar é exceção. o particular. Né? Sim. Comercial O provavelmente comercial é muito restrito. O comercial já duvido que uma pessoa sem dois braços consiga ser piloto comercial. Pronto. Mas essas questões assim físicas, gostava mesmo de perceber se uma pessoa, por exemplo, não tendo um braço, sendo cadeirante, por exemplo, um piloto cadeirante, já viste algum? Não. Ok. Se Subir pensares, escadas, né? pai, não só quando aquilo estiver a arder, como é que foges? Yeah. O piloto é o último a abandonar o barco. Não é o barco, é o avião. O comandante é o último a abandonar o avião. O piloto, olha o piloto. O comandante é o último a abandonar. Ele tem que garantir que toda a gente saiu do avião antes dele abandonar o avião. Yeah. É como os barcos, não é? É como os barcos. Aliás, a aeronáutica herdou muita coisa da náutica. O facto de tu dares um nome a um avião veio dos barcos. Os aviões têm nomes. Que mais? Nomes como? Qual é o nome do avião que tu pilotas? Tu pilotas vários aviões? Vários aviões. Não tens não tens um avião dedicado a ti. Tu tens uma qualificação, depois o operador... Aquela categoria? Exato, voas o avião dessa qualificação, dessa família. E eles são diferentes? Eles são dentro diferentes. Daquela classe de aviões? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu tenho um type rating da A320, da Airbus 320. Dentro desse type rating, eu posso voar o A319, desculpa, posso voar o 318, que ainda é o mais pequeno, o 19, o 20 e o 21. Ou seja, dentro dessa família de 320 tens 4 aviões que podes voar. Mas eles são diferentes. Eles são diferentes. O cockpit é igual. O que muda, nesse caso, é o tamanho da fuselagem. Okay. Que a Airbus, quando criou o avião, criou o 320 e depois começou a adaptá-lo para os operadores. Havia operadores que queriam mais passageiros, então esticou a fuselagem. Okay. Havia operadores que precisavam de menos passageiros, então encolheu a fuselagem. Então foi assim que a Airbus decidiu fazer. Gostava de saber
como é que é o vosso convívio, se é que lhe posso chamar convívio, depois de já terem levantado o voo, já está tudo certo, o pessoal já tirou os cintos, como é que é a vossa convivência, piloto e copiloto, ou os dois comandantes, o piloto de linha aérea, os dois pilotos de linhas aéreas. Tu queres saber a vida de cockpit, não é? Vida de cockpit, vocês fazem o quê? Jogam um bocado? Não, a gente não joga. Também se dissesses que jogava, meu Deus! Não, o que acontece é, depois da gente escolar, chegamos ao cruzeiro, fazemos os nossos cheques de cruzeiro, pode coincidir com a altura de tomar a refeição, que por curiosidade... Vocês comem, né? Graças a Deus vocês nós podem temos, comer. nós somos pessoas, nós temos que sério? viver. Eu às vezes pensava que não. Nós temos que viver, portanto, a título de curiosidade, os dois comem diferente. Eu já ouvi essa história por causa dos envenenamentos. Ou mesmo por causa da comida estragada. Imagina que naquele dia a omelete que fizeram está com ovo estragado. Ou estava com os ovos estragados. Não vais pôr os dois com salmonela. Então tens que garantir que eles comem separado para haver mínimo de... Se uma pessoa tiver que ir rapidamente à casa de banho, o outro Ou tem mesmo que ficar bom. incapacitado. Imagina que... Uma gastroenterite mesmo, Pronto, daquelas que tens de ficar quieto. lixadas, exato. Vomito. Se tiveres os dois, E a grande jogada é essa de comerem diferente. temos que comer diferente. Muito bom. E mais? O que é que fazem mais? Para além de comer, conversamos. Uhum. Se não nos conhecemos, tentamos nos conhecer dentro do profissionalismo. Há pessoas mais reservadas que não gostam de conversar ou não gostam de falar tanto. Vocês falam por onde? Assim, diretamente? Falamos Ou falam por headsets? em cruzeiro, normalmente falamos eu, tu, assim. Uhum. Durante as fases mais críticas do voo, falamos pelos Críticas headsets. que não é más. Que não são más, são fases em que a gente tem que estar concentrado. Eu vou sair daqui e vou querer ser piloto. Eu vou querer ser piloto. Eu já sou muita coisa, mas eu vou ser também quero ser piloto. A gente fala através dos headsets. Quando é uma fase mais de escolagem. Escolagens, aterragens, a gente fala através Produção, podes pôr aí mais uma pergunta dos aí para nós, headsets. por favor? Então, André Solange, porquê que vocês... Vocês quem? E- Vocês pilotos? É? Vocês pilotos De linha aérea. de linha aérea, pensam que a companhia é vossa. Porquê que vocês têm esse ar de superioridade? Epá. É característico? Vocês não podem mesmo rir? Porque eu vejo muitas vezes os comandantes sem esboçarem grandes sorrisos. Não, os que são meus amigos. São pessoas reservadas. São pessoas Eu não reservadas. tenho- Os comandantes muitas vezes são reservados? Eu diria que Os comandantes não, os pilotos de eu linha diria que aérea. o pessoal da velha guarda é mais reservado. Ok. Mas acho que hoje em dia isso está a cair em... Em desuso. Já não é nem é verdade. desuso. Assim, já não é verdade. Acho que hoje em dia cada Isso. vez Solange. mais Solange, isso já não é verdade. Isso se calhar é com o pessoal é da velha guarda. da velha guarda, assim, pessoal mais conservador, que ainda quer manter aquele estatuto. É mais aquele- ou menos isso, aquela distância de Ok. eu sou o comandante, Eu sou o comandante, não me toquem, exato. vocês Já não ficam é aí. isso, né? Acho que já não. Pá, pelo menos eu não sinto isso e já estou na aviação há algum tempo. E pegando nesta pergunta, eu acho que o pessoal gostaria de saber também qual é o peso da responsabilidade que tu sentes. Já que vocês pensam que a companhia é vossa, também devem pensar que as vidas que estão no avião são vossas. Epá, Como é que tu te sentes a levar? Qual é a capacidade dos voos que fazes, em termos de pessoas? pá, desde o mais pequeno de 130 lugares, mais ou menos, até 208. Pá, Tens ali um leque o bastante... que é tu carregares a responsabilidade de levar 208 pessoas? Não me posso esquecer, ou melhor, os pilotos nunca se esquecem que eles também estão lá dentro. Uhum. Ou seja, eu ao garantir a minha segurança, estou a garantir a segurança dos meus passageiros. Uhum. Isto para dizer o quê? Que no meu primeiro voo de linha aérea, Uhum. eu só senti esse peso quando eu saí do cockpit para ir à casa de banho. Eu vi aquela gente toda Uhum. olhar para mim. E tu vais à casa de banho aonde?
A mesma casa de banho é igual. É igual? Nós não temos, Pensei que uma tivessem casa de banho o lá vosso, dentro. no O nosso vosso- T1 ou o nosso T0. Exatamente, eu pensei que dentro do cockpit ali já tinha tudo. Não, tô Não, brincando. não. Mas Não, nós vais vamos... fazer xixi ou qualquer coisa Na casa no de banho. lugar dos meros mortais. É, exatamente. Ok. Pronto, Então, foi essa nessa altura responsabilidade, que eu senti, sentiste aquelas pessoas tipo, todas. fogo, está cheio. Estou a levar esse pessoal todo. Todo. Esse candongueiro é Yeah, grande. yeah. Candongueiro, para quem Esse não busão. souber, é como se fosse um táxi, mas um táxi comunitário, assim, para muita É mais gente. ou menos isso. Yeah. Pronto, acho que essa pergunta está resolvida. Solange, já sabes. Pegando nessa, já falamos então sobre a responsabilidade que sentes. Podias pôr outra. O que mais gostas e o que menos gostas na tua profissão? Isso é uma boa pergunta. O que mais gosto? Acho que não há preço, não há nada que pague fazermos o que a gente gosta. Acho Trabalha que com o que gostas e nunca trabalharás. Exatamente. Xiii, Isso aplica-se. até parecia Parecia um um filósofo. senhora. O que menos gosto? Acho que não nos podemos esquecer, ou melhor, às vezes quando as pessoas estão dentro do avião a falar mal do pessoal de bordo, seja pilotos, comissários ou até mesmo aquelas pessoas que estão no backstage da operação do avião, não se podem esquecer que nós estamos a dedicar do tempo com a nossa família para vocês ir terem com a vossa família, ou para vocês ir terem com os vossos Para irem de férias, para negócios. irem trabalhar. Exato. E acho que essa é a parte menos boa de ser piloto. É que às vezes gostarias de estar naquela data especial com a tua família, com a tua parceira. Então com o teu dirias parceiro. que o que menos gostas é a tua Ausência, digamos assim. tua disponibilidade de tempo, né? É. Tens horários, tens tempo, como é que isso funciona? Já que falaste sobre essa questão. É muito variável. É... Tu tens uma escala, tens a escala do mês seguinte, em que é muito diversificada. Podes ir, hoje podes ir a Nova York e amanhã estares a ir para São Tomé, ou no mês seguinte já não vais fazer voos de longo curso, ficas a fazer idas e voltas e acabas sempre por dormir a casa. É muito variável e é muito, digamos assim, imprevisível. Ok. Então não gostas dessa Imprevisibilidade? de horários? Digamos, sim. Não consegues, gosto. mas consegues sempre planear a tua vida com um mês de antecedência, Consegues pelo menos. planear a tua Tens vida. tua escala. Sim, isso é bom. O que eu não é imprevisibilidade, o que eu não gosto é de, às vezes estás a contar com aquele dia em casa, imagina, eu amanhã estaria de folga, hoje estaria de assistência e já tinha uma coisa combinada contigo. Se ativarem a minha assistência, tenho que ir voar. Tenho que ir voar, eu não sei se for dormir em casa ou não, amanhã a cena que tínhamos combinado, Yeah. Acho que é isso que eu menos gosto na aviação. E... Tu sabes sempre quando é que começas, a hora que começas, mas não sabes se vais voltar a casa naquele dia ou porque alternaste, ou porque o avião variou, ou porque, sei lá, o tempo piorou. É muito variável. Okay. Pegando nas coisas que tu mais gostas, dentro de... Já explicaste, se voar é o teu sonho, gostas disso tudo, dentro do voar, dentro daquele... do tempo do... Vamos dizer, desde que tu estacionas o carro no aeroporto, faz aquele trajeto todo, saís do teu carro, até entrar, fazes a passagem, tudo, a entrada no avião, a descolagem, a parte lá de cima e a aterragem, qual é a parte que tu gostas mais? Gostas mais de um levantar voo, de um aterrar? Gostas mais de estar lá em cima já tudo tranquilo? Gostas de sair do carro, de saber, vou começar aquilo que eu mais gosto? Eu acho que ainda sentes aquela tesãozinha? Acho que essa tesão, tu, digamos assim, te sentes sempre. Por exemplo, já não vou há 4 dias, por descanso, e já estou a ferver. É quase como um vício. Ok. Não vou voar, fico, sei lá, inquieto. De ressaca, estás a ver? Quando estás ressacado de algum droga ou vício, ou sei lá, uma coisa assim. Mas respondendo à tua pergunta, a fase que eu mais gosto é a fase que estás a mexer na xixa, é a fase que estás ali a voar o avião com a tua mão, ou seja, numa descolagem ou numa aterragem. Okay. Porque
tirando o mito, desde que tu descolas, praticamente 5, 10 minutos após a tua descolagem, Uhum. a probabilidade do piloto automático estar ligado é muito alta. E depois só se volta a desligar o piloto automático para aterrar. Uhum. A não ser que seja uma aterragem automática. Existem aterragens automáticas? E existem aterragens automáticas. Não sabia. Aterragens automáticas acontecem quando tens baixa visibilidade no exterior, em que tu não consegues fazer uma aterragem visual. Porque a fase final de aterrar, a fase final de pôr o avião na pista, é toda visual. Ok. Sim, sim, sim. Se está no voeiro, não tens essa referência visual. Uhum. Então o avião tem sistemas que hoje em dia permitem fazer uma aterragem completamente automática. Toda. Tu não fazes nada. Nada. Quer dizer, tu monitorizas o avião. Certo. Tens que garantir que aqueles parâmetros estão todos corretos Para essa... para se dar a aterragem automática. Top. Olha, outra coisa que eu não sabia, não fazia ideia que havia aterragens automáticas e descolagens. Não, descolagem de escolas à pata. Olha, eu recebi uma que ainda não está aí, Ui, ainda não está aqui, mas eu vou já perguntar. tenho medo até. Não, eu não sei também da tua vida amorosa. Não vou pegar muito nisso, mas é possível manter uma relação enquanto piloto? Como é que é a tua vida íntima, não, mas Sim, familiar. familiar, namorar? Eu queria saber mais namorar, assim, como é que é teres uma relação? Não, família já sabe como é que é, né? Mas assim, em termos de relação, não sei se já tivesse essa experiência, como é que é namorar sendo um piloto de linha aérea? Thomas? É assim, quando os dois querem, os dois fazem. Ok. Mas é um bocado ingrato para a pessoa que fica. Nisso que eu estava a dizer. Imagina aquela data especial que tu já tinhas combinado de ir com a tua namorada, com a tua mulher ao sítio tal e... Olha, não vai dar, chamaram. Pois ela diz sempre aquelas coisas, andas sempre nas nuvens. É mais ou menos isso. Ou há muito o mito da poligamia na aviação. Deixo já que é, pelo menos comigo é mito. Ok. Isso de pilotos e tripulantes de cabine e coisas, quando chegam aos hotéis, aqueles tudo... filmes todos que as pessoas fazem. Não é bem assim, né? Não é nada assim. Somos pessoas, convivemos depois de um voo. Vocês, os pilotos de linha aérea, convivem muito com os tripulantes de bordo, com o resto da crew? Sim, porque somos todos uma crew. Ok, vocês são todos a crew. Todos É que a ideia que equipa passa... É que não convivem. É que vocês estão num patamar de cima, né? Eu diria é assim. Numa empresa vocês eram os diretores e os outros seriam os subordinados, os operários. Mais ou menos. Não consigo ver mesmo bem essa situação. Então a minha pergunta era, quando chegam todos ao destino, a equipa, a crew, está toda junta, há pessoas que não se dão tanto, há aqueles comandantes que não querem estar com os jovens todos, tu, sendo mais jovem, gostas de te integrar com a crew toda, como é que é essa cena? Vão curtir? Depende da hora, depende do cansaço, depende de muita coisa, depende do mood, depende se já conheces aquelas pessoas ou não, às vezes a tripulação que tu não conheces é aquela tripulação que te surpreende, que tem estadias porreiras, mas depende muito. Eu sou aquele tipo de pessoa que se eu não estiver cansado, gosto de unir a tripulação e tentar fazer alguma coisa em grupo. Okay. Só que como é difícil agradar gregos e troianos, já sabes, tem sempre alguém que não gosta disto ou não gosta daquilo, então às vezes também é difícil conseguir agarrar no grupo e fazeres com que o grupo faça toda a mesma coisa, vá passear ao sítio X, Y, Z. E depois, se normalmente aquela crew está mais unida, vocês como pilotos de linha aérea se calhar estão meio afastados naquele primeiro momento, né? Porque eles já estão ali numa ligação mais de falar toda hora e vocês se calhar não falam tanto porque estão mais concentrados lá à frente, então quando saem... Mas olha que eles nos visitam. Várias vezes? Sim.
até faz parte do procedimento de segurança garantir que eles estão vivos. Ok. Pá, nós estamos trancados, mas não estamos esquecidos. Vocês ficam trancados Nós mesmo? Estamos trancados. Uh. A porta é blindada. A porta é blindada. Yeah. Aqui há uma pessoa chamada Duarte Matos, não sei se tu conheces, pergunta se tu ganhas mais como piloto ou como modelo de Instagram. Epá, eu como Instagram não ganho nada. Isso eu estou a ler esta porquê? Porque realmente eu já vi as tuas redes sociais e tu és uma pessoa que mostra mesmo o que é ser piloto, não o que é, mas partes boas, partes engraçadas, mostras o teu meio de transporte, o transporte dos passageiros. Como é que é a tua relação com o Instagram e sendo piloto? Podes mostrar tudo, não podes mostrar nada, algumas coisas não podes mostrar, tens balizas? Logicamente tens balizas, não podes mostrar tudo. Há coisas secretas que não podes, adoro essas coisas que não deves mostrar. Mas sim, eu tento mostrar o que é a vida de um piloto, porque acho que isso é importante para o pessoal que quer avançar com o curso ou que gosta dos aviões. É tipo uma motivação. Produção, podes pôr aqui mais uma perguntinha? Olha, esta é uma que também me fazem bastante. O Gui perguntou, Gui 0907, um piloto pode usar óculos? Pode. Eu, por exemplo, uso óculos. Eu uso lentes de contacto. Tens mínimos, que agora não te sei dizer quais são, só o médico aeronáutico poderá te dizer. Creio que esses mínimos estão publicados na página da Aviação Civil. Ok. Eu que tenho miopia e estigmatismo, posso correr um risco aí? Eu sou... Miopia de longe, não é? Yeah, eu tenho miopia também. Eu tenho também estigmatismo, não vejo nem ao perto nem ao longe. É complicado. Mas pronto. Pode usar óculos e então as pessoas com alguma dificuldade a nível de óculos podem ser à vontade. Pode. Isto não é... o piloto de linha aérea não é nenhum piloto da Força Aérea. Okay. Na Força Aérea que tem sempre essas... Deve ser muito mais exigente. É mais exigente até para filtrar o pessoal que concorre. Então não aceitam óculos, não aceitam um monte de coisas. Querem humanos quase máquinas. Não humanos, exato. Isto é maravilhoso. Os portugueses os portugueses e o resto do mundo pode não saber o que é isto. Mas olha o que acontece. Acontece também fora. Pronto. Então eu ia-vos dizer que... E estavas a falar mal já dos nossos primos, não é mal, porque eu acho que isto não é mal. Eu acho que então, isto... Porque o aterrar e o aplaudir, eu acho que é... A gente às vezes faz aquela brincadeira quando nós andamos de carro e o nosso amigo conduz com uma velocidade assim meio fora de normal. A gente quando para, abre a porta, toca no chão e diz: porra, finalmente chão, meu. Pá, não vou sair deste chão. E eu acho que estamos lá no ar. Se calhar depois de uma turbulênciazinha, daquela parte de... Põe os cintos, aparecer mais que 2 vezes... quando a gente está ali naquela velocidade de cruzeiro, depois de uma viagem assim meio que dá uma turbulência, a gente aterrar e o comandante dizer: chegamos ao nosso destino. Epá, porra, vale uma salva de palmas, meu. Epá, chegamos, meu. Epá, é suposto aplaudirmos. Vocês gostam? Qual é a vossa reação lá dentro quando ouvem os aplausos lá fora? Às vezes dá para ouvir, às vezes não. Depende muito do ruído que está naquele momento. Mas eu tenho uma opinião muito própria quanto a isto. Tu, quando vais ao médico, aplaudes? Quando ele... Depende. Se ele disser já não estás doente... Aplaudes? Aí sim. Porra, finalmente! Não, mas imagina, vais lá e ele descobre a doença. Aí não. Então, o meu trabalho é aterrar o avião. Ok. Percebes? Eu tenho essa... Mas o médico é curar. Não, o que ele vai tentar fazer é atenuar a tua doença, não é? Okay. Ou não curar, não sei. Mas pronto, sim, a gente consegue ouvir e... Mandam aquele sorrisozinho. Não, às vezes ouvimos o comentário, quando durante o desembarque o pessoal comenta: boa aterragem, ou bom voo, obrigado. E quando vocês aterram mal, levam na cabeça? O que é aterrar mal? Sei lá, o avião, não sei se eu vou estar a falar alguma baboseira. Agora sou eu a perguntar-te. Sei lá, aquilo, imagina, o avião está a vir, né? Primeiro são as rodas de trás. Sim, primeiro é o trem principal.
trem principal. Exato. Imagina, tu faças isto, batas, aquilo sobe outra vez, a roda bate, levanta volta. e volta. Isso é uma má aterragem? Isso chama-se um bounce. 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 Todos os termos técnicos, obviamente, que são em inglês, porque é a língua internacional da aviação. Não é suposto fazeres um bounce, mas acontece. Tens aquele dia que estás menos sharp. Acontece. E aterrar assim meio de lado. De lado já é mais De ladinho já é mais complicado, porque o trem principal foi desenhado para suportar forças verticais, mas não laterais. Ok. Ou seja, se o avião vier para o chão de lado, e pode não ser uma aterragem forte, pode só vir de lado e ser suficiente para danificares o trem de aterragem. Mas assim, a dar assim de lado. Mas a título de exemplo, quando está vento cruzado, é suposto fazeres uma manobra em cima da pista, que quando o avião vem na aproximação vem sempre apontado ao vento. O avião é um catavento. Só que a pista é Está direita. assim, se o vento tiver vindo de Se o lado... vento estiver da esquerda, tu vens apontado à esquerda, mas a pista está à tua direita, certo? Só que não é suposto aterrar com o avião de lado, por causa disso. Podes Só quando estás a danificar. chegar muito perto... Tens que fazer uma manobra de decrab, que quando vens de lado chama-se crab, e depois tens de fazer o decrab, Ok. ou seja, que é apontares o nariz ao final da pista, e depois, se apontares o nariz e não corrigires, o que o vento vai fazer vai-te empurrar para o lado contrário. Vais ter que pôr a asa em baixo, depois aterras primeiro com a roda, com o trem do lado do vento, depois com o trem do lado oposto e pousas a roda de nariz. E Isso é que para fechar isto, eu queria saber se as coisas... Se algum especialista percebe que tu não aterraste da melhor forma, levas na cabeça de alguém? É isso que eu queria saber. Não levas na cabeça Levas na cabeça de ti alguém, próprio. Sim. Vais ficar Eu acho- a matutar aquilo, Por como é que acaso, aquilo isso teria é feito uma boa melhor. questão. Os pilotos são muito autocríticos Ok. e têm que ser muito capazes de passar à frente desse problema de eu não consegui ou eu errei, já passou, ficou. Ok. Porque, sim, a gente erra, nós somos todos humanos e temos é que ser capaz de identificar que a gente errou, corrigir e tentar não errar. Mas sendo muito autocríticos, ficamos muito no errei, estou naquele, preciso passar isso à frente. É normal que se bata um Fico- bocadinho mal com aquilo. Yeah. E só para não me esquecer, eu peço sempre aos meus convidados que tragam alguma coisa representativa. Eu queria saber o que é que tu trouxeste para nos mostrar. Eu estive a pensar um bocadinho, O que é que trazias? mas depois não foi muito difícil pensar. O que é que eu trouxe? Trouxe as minhas Produção, qual é a asas. câmara? Pode ser esta? Ok, trouxe aqui as minhas asas. Deixa só. Elas são bastante pequenas. Outra pessoa pode pegar? Pode. Sim, claro que sim, Não sei o que é que isso significa para ti. Elas por acaso foram Está enquadrado? abençoadas. Dá para ver? Foram abençoadas. Mas Foram isso, abençoadas. Isto significa o quê? Isto é o terminar do curso? Isto é o terminar do curso. Isto é quando tu acabas, quando já tens aquela licença, há uma cerimónia, que é a cerimónia de entrega das asas. A minha foi no dia 8 de dezembro de Tu és oficialmente um anjo, com asas e abençoado. e abençoado. No dia 8 de dezembro, oficialmente, recebi as minhas asas, que é um adereço que eu uso Tem que sempre. estar sempre no fato? Não é obrigatório, mas Mas já que tens, né? mas elas não ficam em casa, percebes? Acompanham-me sempre. E ainda mais abençoado tem que andar Tem que contigo, andar, né? tem que andar sempre, não é? Claro que sim. Olha, obrigado por teres Nada. trazido. Imagino que isso tenha um peso. Sim, é o peso do trabalho todo que tu tiveste durante aqueles quase 2 anos, chegares e É verdade. E leva. Qual é o. os galões. O que é que isso. Só, resumidamente, o que tu és hoje, vais ser hoje para sempre ou vais subindo categorias? Existem categorias já para as pessoas perceberem? Categorias como assim Não sei. Eu também não sei
perguntar ao certo, imagina, sei lá, Estás a falar das riscas, né? as riscas, Das riscas dos isso o balões. que é que significa? As 3 riscas significa oficial piloto ou first officer. Uhum. As 4 riscas é comandante. Ok. Neste momento eu só estou à espera de... Tens quantas riscas? Eu tenho 3. Ainda me falta uma Boa. para ser comandante. E qual é a diferença do comandante para o que tu és? É a responsabilidade. Sendo comandante és o mais responsável sobre aquele avião. Ok. A decisão final é sempre a tua. Percebi. Top. Produção, outra... Que estas perguntas como são maravilhosas. Eu nem preciso ter aqui... A Marta fez aqui outra pergunta. Se já tiveste de fazer alguma aterragem de emergência e como é que lidaste com essa situação? Epá, há muitos tipos de aterragem de emergência. Podes ter alguma emergência técnica, uma falha do avião que te obriga a aterrar com alguma urgência, ou podes ter uma emergência médica que também te obriga a aterrar com alguma urgência. Mas não noutro aeroporto ou noutro aeroporto. Tens alguém a morrer. É onde tiver que ser, né? Pá, tem que ser ali. E sim, já tive emergências médicas, até uma emergência bastante comum, digamos assim, porque hoje em dia as pessoas com os voos de ligação às vezes ficam mais de 24 horas a fazer voos e depois esquecem-se de ser pessoas. Ok. E quando já estão no último voo já estão tão cansadas, tão exaustas, que depois começam a tomar coisas, a beber coisas para tentar aguentar, ou estão nervosas e começam a tentar tomar coisas para acalmar e bebem álcool e Misturam álcool as com coisas calmantes. e dá origem a situações menos Olha, menos uma curiosidade desejadas. está-me a surgir agora. Os pilotos de linha aérea... Eu vou-me rir sempre quando dizer isso. Têm noção não. Sabem quem são os médicos. Existe sempre um médico a bordo. Isso é mito, é verdade? É mito. Não há Às obrigatoriedade vezes, sim. de existir um médico? É mito. Às vezes sim, às vezes não. Claro que quando tens assim uma situação de emergência médica, o pessoal de cabine que faz um discurso para ver se algum médico a bordo ou algum profissional de saúde. Não sabem previamente? Não há. Que é uma coisa que eu acho que devia estar identificado, que os aviões têm uma lista de passageiros, né, que o chefe de cabine recebe, devia lá estar identificado quem é que é o médico e quem é que não é. É um mito haver sempre um médico a bordo? Haver sempre um médico a bordo é mito. Olha, eu pensei que houvesse sempre Mas um o médico. pessoal de cabine tem curso Primeiros socorros. para assistência nesse caso, nesses casos. Então, pode ser outra. Que eu aqui só vou-me ligar aqui pelas perguntas do pessoal. O Ricardo Antunes. Como concilias a tua vida profissional com a vida familiar? Pá, é um giga-joga. Tentar... Lá está, tentar... Falhaste já Natais, já falhaste Já falhei fim de Natais. anos. Já tive um Natal que tinha tudo programado no dia 24 e às 6 da manhã ligaram: Rodrigo, vamos precisar de ti. Porque estava de assistência nesse dia. E tive que virar-me para a minha família e dizer: olha, infelizmente não vou poder comparecer. Aliás, não vou poder estar com vocês. Façam o combinado, mas eu vou ter que me ir embora. Já tive esse tipo de situação. Uma coisa que eu gostava que tu desmistificaste, porque já falamos um bocado antes, já sei algumas coisas assim previamente, né? Também és meu amigo já há algum tempo, há bastante tempo. Em termos de... O pessoal pensa que o piloto, agora não vou dizer que é o piloto de linha aérea nem o particular, os pilotos recebem muito, são muito ricos. Todo piloto tem muito dinheiro, todo piloto recebe muito dinheiro, sem dizeres quanto é que recebes, mas sabendo a conjuntura nacional de Portugal, tu não te consideras um trabalhador muito acima da média? Claro que, consoante a tua responsabilidade, tens que ser pago por isso. Assim. E eu percebo essa parte. Mas as pessoas pensam que recebes muito, muito dinheiro e se calhar não é verdade.
Pá, depende do que é que se considera muito dinheiro. Exato. Mas não, isso é mito. O pessoal de bordo hoje em dia, pá, naqueles tempos áureos que tu ias, sei lá, uma semana para o Rio de Janeiro, ficavas lá uma semana de estadia e depois voltavas, pá, nesses 1900 e já lá vão, sim, acredito que nessa altura o pessoal recebia bem e vivia bem. Agora não vejo assim É um trabalho com grandes... muito mais responsabilidade, sim. É um trabalho Sim, que se recebe melhor que o sim, trabalho de, sei lá, de escritório, de digamos escritório. assim. Sim, mas também não é. Não é por aí além de chegar Não vais comprar um avião. Não, nem de longe. E Nem quando de é que longe, vais. nem de longe. Tens que pôr. Eu uma vez vi, estava a andar em Vinduque e vi um senhor que era. Percebemos depois que ele era piloto, não sei se era particular ou de linha aérea. Eu agora sou entendido, brinco. Mas ele dizia assim no carro: My another car. Is an aeroplane. Yeah. Eu sei Tu quem vais é. pôr isso? Ah, tu sabes quem é? A Eu sei sério? quem é, sei quem é. Muito bom. Yeah, Olha, graças a ele foi uma das pessoas que Olha, eu não sabia que tu conhecia. que me ajudou a chegar até onde cheguei. Ele tinha isso escrito. Sim. Tens que pôr isso no teu carro também. Era My other car is an aeroplane. Yeah, my another car is a Yeah. airplane. Ele foi... Mas pronto, tu a receberes o que recebes não vais conseguir comprar um avião. Não, nem de longe. Nem de longe. Nem de Tá, longe, as nem de perto. pessoas têm que tirar às vezes um bocado. Olha, quanto mais uma casa, meu. As pessoas se calhar não têm noção disso. Pensam mesmo que é. Que é mundos e fundos, que a malta anda que é- aqui a lançar notas. Boa, gostei de ouvir e eu acho que as pessoas precisam também de perceber isso, porque às vezes põem os comandantes e pilotos em patamares muito altos e se calhar não é bem assim. Em termos de responsabilidade, sim, tu levas ali vidas e já explicaste que além das vidas todas também levas a tua. Pá, sim, pá, Se se eu estou lá Se dentro, tu estás lá dentro não vais querer colocar as outras pessoas em perigo porque estarias-te a colocar em perigo também. Boa. Outra pergunta, produção, por favor. Se é que consegues aqui colocar uma pergunta. Olha, essa pergunta é maravilhosa. Qual é o melhor lugar para se viajar? Lugar, No assento, né? Um lugar, pá, eu diria que é o primeiro assento do avião, não é? o primeiro assento. E qual Que é é o primeiro? o que tem a melhor vista. É o nosso assento. É no o cockpit. teu. Não, mas agora... Mas aí eu não Agora consegui- brincadeiras à parte. eu não conseguia ir. Depende. Mas eu acho que existe aquele mito de estar mais atrás levas com menos turbulência, estar mais à frente leva... Ou então estás no meio, levas com o barulho do motor. Nesse aspecto, assim, quem quer descansar um bocadinho, esticar os pés, os mais altos. Pá, o que eu... O mais alto, onde é que tu lhe aconselharias a sentar? Epá, numa saída de emergência que ele tivesse mais espaço para colocar as suas pernas. Ou na business, não é? Yeah. Mas sentando na saída de emergência ele tem que estar apto para agir em caso de emergência. No caso, ter que abrir Em termos uma de janela ou barulho. uma porta. Barulho é um bocado mais ruidoso, mas atrás também é um bocado também é ruidoso porque levas com o ruído do escape dos Onde motores. é que ficam os capos dos motores? Nas próprias turbinas? Na traseira do motor. Ok. Mas nisso da turbulência, pá, acho que E quem quiser comer primeiro? tem que sentar lá à frente. Ok. Isso, Receber que é, comida para aqui. que é para poder escolher a carne ou peixe. Yeah, porque depois lá atrás só tem Depois- peixe. Ou então vai para a executiva, né? Yeah. Ou só tem carne, ou só tem peixe. Yeah. Gostei. Boa pergunta. Patrícia, obrigado. A gente vai já para outra pergunta. Epá, gosto disto. Eu não consigo puxar esse tema assim subtilmente, porque está aqui para o Rodrigo ver, mas tu que andas lá em cima, o que é que tu tens a falar sobre isto? Epá, eu gostava de ter uma conversa séria com as pessoas que ainda acreditam que a Terra É plano. é plana. Respeito. Uhum.
da mesma maneira que uns acreditam que Deus existe, outros acreditam que Allah, etc, etc. Pá, somos todos livres de acreditar naquilo que a gente quer. Mas pelo que tu já Mas experienciaste, terras planas, não. fisicamente, Até- tu ao andares, tu notas alguma coisa que consigas quase comprovar? Os aviões não fazem rotas em linha reta. Uhum. Eles fazem rotas polares ou circulares. O que é isso? É de sair, imagina, de Lisboa a Nova Iorque e não vais numa linha reta. Uhum. Vais pelo círculo que é menor. Que no nosso caso, ou é para cima, e isso vem a, digamos, vem contrariar estas teorias de terras planas. Uhum. O que é que eu costumo perguntar? O que é que acontece se voas eternamente numa direção? Acaba Vais o mundo. Sim, na Terra plana, Terra plana acabarias acabaria. o mundo. Ou ias voar para o infinito, sei lá. Se calhar o mundo deles não acaba. Não sei. Entra ali no limbo, estás a ver? Exato, Depois ficas ali perdido. Ah, Não, eu também acho que a Terra não é plana. Já conheces muitos sítios. já conheço alguns sítios. Mas os sítios que tu vais e viajas para lá, tu consideras sítios conhecidos ou só um cheque de ter chegado? Porque muitas vezes tu podes não conseguir aproveitar, não é? É assim, eu considero sítios conhecidos, aqueles sítios que eu cheguei, saí, fiquei, visitei e vim embora. Ok. Pá, há vezes que, imagina, hoje consigo visitar isto, da próxima vez vou visitar aquilo e assim sucessivamente. Agora, aqueles sítios onde nós vamos e é um ida e volta, ou seja, é chegar, Não aterrar, consideras, preparar o avião e voltar para trás. não conheceste? Claro, não pisei lá, Concordo. não visitei a cidade, não visitei os monumentos, não conheci. E fica descansado, Tiago, que o Rodrigo não acha que eu sou maluco, ele tem a certeza. Próxima produção. Pá, lá em cima a operação stop. Epá, essa Não há essa lá é em boa. cima, mas há cá em baixo. Há teste de álcool Há teste de álcool. e drogas. Há teste de drogas. Xixi para o copo. Há xixi para o copo, há bufado do bafómetro, né? Soprar no bafómetro. Há... E se acusa álcool, é só multado ou vais para a rua? Eu acredito que perdes a licença. E perdes a licença mesmo. Eu acredito que sim, que é tolerância zero. Eu também acho que sim, né? Pá, quero acreditar que sim, que é para não dar nem sequer hipótese de E pegando tentativa. nessa operação stop, queria perceber se já tiveste alguma ligação ou já soubeste, por exemplo, daquelas pessoas que exageram no álcool, fazem confusão e quando aterram está lá a polícia à espera para certo tipo Sim. de... Ou então quem fuma. E já te aconteceu isso? Fumarem num voo teu? Fumar não, mas problemas com álcool sim. Como é que tu lidas com com os desacatos que existem a bordo? Existe uma cadeiazinha que se possa prender um pessoal lá? Tipo uma jaulazinha. Não, mas existem há algemas a bordo. Ok. E já que eu tinha-te feito a pergunta do médico, algum polícia obrigatório? Também não há polícias. E alguém que te pergunta, alguém é polícia por acaso? Pá, isso por acaso não. Isso por acaso não. Porque não podemos esquecer que a autoridade máxima é do comandante. Ok. Ou seja, o comandante pode mandar, cumprindo os vários steps de passageiro unruly, os vários steps de desacatos. Ou seja, tens o primeiro desacato, tens o segundo, tens o terceiro. Quando é o terceiro é o final, é tipo o aviso final. E aí o comandante pode ordenar prender o passageiro. E se houver, na pior das hipóteses, se houver necessidade de prender, existe algum sítio do avião que a algema fica no braço e há algum sítio específico que eu possa pôr a algema ou é numa cadeira qualquer? Pá, não, imagina, se prendes Já vou saber onde é que eu vou ficar no dia que eu fizer porcaria. Imagina, se prendes um passageiro ao avião, se tiveres que evacuar o avião, Eita, como é que é? problema. Se o avião estiver a arder, não podes prender ninguém ao avião. Eita, é verdade. É algemado, mas não pode ser algemado ao avião. Bem visto, não tinha Yeah. não tinha pensado
nessa vertente. É verdade, bem visto, bem visto. Então, Mas depois, sim, se ele for algemado, à chegada, vai ser entregue às autoridades. em termos de leis, imagina, quando tu levantas voo, a lei de um país que rege aquele país, Ok? imagina, a lei aqui neste país é uma, a lei naquele país é outra. Quando tu levantas voo, a lei de cima é diferente, é uma lei só de lá de cima, ou é como aquela história, É assim, estás a estou a voar, perceber. tu morres, morreste aonde? Estás ali no meio, Sim, certo. morres do lado esquerdo ou morres tipo... Morreste a bordo. Então a Esse- lei de esse é o bordo teu- é uma lei onde o comandante é que manda. Sim, mas no caso, imagina, o comandante é a autoridade máxima, mas a lei aplica-se ao estado onde está registada a aeronave. Ok. Ou seja, se a aeronave for inglesa, a lei aplica-se, é inglesa. O comandante está lá para dar o verídico final, ou seja, o juízo final, ou mandar deter, ou sei lá, passar uma certidão de nascimento. É verdade. Uma pessoa que nasce a bordo. A certidão é passada pelo comandante. O comandante tem autoridade para casar a bordo. A sério? Yeah. Uau! Olha, isso é muito O comandante fixe, tem meu. autoridade para passar um atestado de óbito. Quem nasce num avião é de onde? É É do de país. É de bordo, né? Mas acredito que seja do país da origem da aeronave. Imagina, a tua nacionalidade deve ser a dos teus pais, mas o local de nascimento deve ser a bordo. Eita! Imagina o teu cenário, olha. Nasceste onde? A Local bordo. de nascimento. A bordo. A bordo. Ih, cara, que moral! Muito bom, muito bom. Põe só. Acho que ainda temos aí Ainda algumas mais? perguntas. Devemos ter. Estava a bombar. Pronto. Algum passageiro já tentou invadir o cockpit? Já tiveste algum stress assim mais... Um pânico mesmo que não... De um passageiro. É assim, esta tentativa de invadir o cockpit só me vem à memória. É comum as pessoas confundirem a porta da casa de banho com a porta do cockpit. Ou acharem que há duas casas de banho, que há uma do lado esquerdo e há uma à frente. Ok. E essa tentativa de invasão, que não considero uma tentativa de invasão, Foi só... foi só uma tentativa desesperada de chegar à casa de banho. Ok. Então não tentaram invadir Não, sabendo não. que era o cockpit. Sim. Tentaram entrar... Até porque isso ia repercutir. És logo acusado, de certeza, uma tentativa de invasão de cockpit. Sim, exato. Mas eu quero falar com o comandante. Ou sei lá qual vai ser a intenção da pessoa, né? Yeah. Sexo nas nuvens é melhor do que em terra ou é mito? Epá, estou só perguntando a quem já fez para te responder. Já fugiste da questão, assim já te não... auto-excluíste. Também se dissesses que sim, amanhã estava a ligar para ti. Não fugi da questão, mas já tive conhecimento de pessoal que o praticou. E dizem que é melhor lá em cima, pelo menos... Epá, não lhes perguntei se porque era o álcool, melhor ou pior. nós sabemos que o álcool trepa um bocadinho mais. Sim, com a pressurização. O que é que faz com que o álcool suba melhor? É o facto de tu... Estás lá em cima ou existe mesmo um fator pressurização? Apesar do avião ser pressurizado, a cabine é como se estivesse a 8.000 pés. Ou seja, não estás ao nível do mar. Estás sempre mais alto, acima disso. E é normal que o álcool chegue mais rápido? A questão é, mais rápido ou a sensação é diferente? Ou não sabes dizer sequer? É normal que o álcool chegue mais rápido por essa questão então, mesmo. Se calhar o sexo pode ser mais forte e intenso lá em cima. Ou já se que estás calhar a 8 ficas mil mais pés, cansado, não sei. ou podes ficar um bocadinho mais cansado. Só perguntando a quem já praticou. Pronto. O Elson Henriques, vamos ver se alguém nos comentários diz se realmente... E podem ficar descansados, podem comentar sim ou não, sim, que a companhia aérea não vai vos buscar em casa. Vê só se temos alguma pergunta a mais.
ou se posso fazer aqui a minha. A minha pergunta era assim, coisas mais fora de todas as perguntas que foram feitas aqui, alguma coisa fora do normal que tenhas visto, tipo um OVNI, alguma vez visto, ou uma história que tenhas ouvido assim que tu achas mesmo que possa até ser verdadeira, de alguma coisa diferente, algum sítio que tu passaste, alguma coisa que tu viste, não necessariamente um OVNI, alguma curiosidade assim fora do normal que a nós nos deixasse assim, uau, sério. Há tempos voei com alguém Uhum. que contou quando estava a chegar a Londres, na altura esse comandante era copiloto, Uhum. quando estava a chegar a Londres que trocaram para a frequência de Londres Uhum. e estava o pandemónio na frequência por causa de um objeto voador não identificado, em que a Força Aérea deles já estava no ar a tentar alcançar esse objeto e o objeto simplesmente conseguiu fugir deles a alta velocidade. Fiquei um bocado desconfiado disso Uhum. e realmente essa história existe e está documentada Uhum. por um jornal inglês. Agora, que eu tivesse presenciado, pá, não. Alguma coisa assim estranha, nada. Pá, não. Nunca passaste assim, imagina, num... Pá, o Triângulo das Bermudas também é outro mito. Sim, como é que é o Triângulo das Bermudas? Não há aquela... É um sítio, como aquela faixa, é um sítio onde chove muito, que é uma zona de convergência intertropical, que a massa do hemisfério sul converge com a do hemisfério norte, e aí, só por si só, o ar já é mais úmido, e é onde os raios solares incidem na perpendicular com o oceano. E que causa mais a esse evaporação. fenómeno natural. Isso causa, esse culminar de condições faz com que chova muito naquela zona. Fica ali barreiras enormes de tempestades. Que antigamente os aviões, como eram mais frágeis e tinham menos capacidade de navegação, e não só os barcos também acontecia, há aquele mito que o Triângulo das Bermudas, que é assombrado, que está cheio de barcos e que os aviões quando passam lá que caem. Yeah. É mito. É, né? É mito. Boa. Acho que já estamos a chegar aqui à reta final. Eu gostava que tu deixasse a tua mensagem a quem tem esse sonho, quem queira envergar por estes caminhos do ar. O que é que tu dirias? Assim, tipo, é uma coisa que dá trabalho, se for sonho é realizável, é caro, mas vale a pena. Há possibilidades de quem não tenha muitas condições de fazer, há essa possibilidade. Tipo, o que é que tu consegues, assim, resumidamente, dizer a quem sonha em ser ou piloto particular, ou piloto de linha aérea, ou piloto de helicóptero, ou piloto... Pá, o que eu deixo aqui, não só para quem quer ser piloto, é para quem tem algum sonho na vida, né? Para nunca desistirmos desse sonho. Pá, hoje não consigo, ou talvez hoje ainda não, né? Mas quem sabe a tentativa, a tentativa de quereres cumprir o teu sonho, né? De quereres realizar o teu sonho, te chegue lá. No caso dos pilotos, sim, é um curso caro, é um curso trabalhoso, mas não é impossível. É feito para humanos. Portanto, não é preciso ser um grande astronauta para ser um piloto. Qual é a tua fase seguinte? Depois de seres piloto, imagina, tu vês-te agora, tu viajas a quantos mil pés? Assim, 39 mil pés. 39 mil pés, imagina. É o meu teto. É o teu teto. Imagina que tu não tens aquela vontade de ver acima disso. Epá, eu quero, sei lá, quando houver possibilidades, eu quero ver o que eu já vejo alto e poucas pessoas às vezes veem, eu quero ver mais alto ainda. Tens esse objetivo? Quero ir confirmar que a Terra é redonda. Queres ir confirmar? Para ver se aquelas fotografias não são manipuladas? É assim, eu gostava um dia de ir ao espaço, mas não tenho aquele desejo de ser astronauta, de estar lá na estação espacial. Gostava de ir ao espaço
Pela para teres a experiência. experiência de ver a Terra de outra perspectiva. Exatamente. Tu já tens uma perspectiva da Terra que poucas pessoas têm. Porque tens aquela noção, aquelas... falando em janela, aquela fotografia... eu se calhar vou encontrar a fotografia e depois na montagem na produção eu consigo pôr aqui. Mas aquela fotografia que está o piloto com um stick, um telemóvel, na janela do avião, não sei se tu sabes... A voar. Claro. Isso é impossível. Claro que é impossível. Pessoal, é impossível. É impossível. Pá, imagina-te, pá, ires a 120 km por hora na autoestrada, metes a mão de fora, agora faz vezes 3. Yeah. Pá, é impossível, esquece. Partias o braço, não tinhas Partias telemóvel o braço. e estragavas o avião, né? Porque aquilo entrava o ar, Mas despressurizava. podes voar com a janela aberta. Eita poças, pronto. Agora Pá, vamos ter mais duas horas de conversa. Faz parte de um procedimento que é de remoção de fumos, de reduzir a velocidade, abrir as válvulas da fuselagem do avião e abrires a janela para ventilares o avião para removeres o fumo dentro da cabine. Mas calma, tu não abres a janela diretamente para fora. Como assim? Eu pensei que o ar entrasse pela fuselagem e depois da fuselagem é que entrava mais comedido para dentro do avião. Não, estás a falar mesmo da janela mesmo? Do cockpit. Tá porra! A janela do cockpit abre e dá para voar com ela aberta. E leva mesmo com o vento todo. Pá, não deve ser confortável. Nunca voaste. Nunca voei. Não deve ser confortável, não deve ser nada aqui na minha cabeça só estou a ver um comandante, braço para fora com um cigarro. Manda assim a cinza lá para fora. Muito bom, muito bom. Olha, Rodrigo, eu adorei este momento. Eu nem vejo a hora passar. Já aqui mandaram aqui uns sinais a dizer que já passou 1 hora e tal. Eu acho que vamos ficar por aqui hoje. Foi um prazer. Foi um prazer também para mim. Adorei, descobri coisas muito boas que eu não sabia. Foi espetáculo e desmistificar aqui algumas coisas que as pessoas provavelmente tinham uma ideia diferente de que é ser um piloto de linha aérea. Que nunca mais vamos esquecer. Está fixe. Rodrigo, um grande abraço e um muito obrigado. Um grande abraço. Estamos juntos. Obrigado. Pessoal, foi mais um episódio do Garrucho Talks. E agora, pessoal, não podiam deixar de fazer aquela parte final, que é só por aquele gosto, subscrever o canal e ficarem à espera do próximo episódio, porque vai ser top. Fiquem bem, fiquem com Deus. Quem não acreditar em Deus, fica com quem eles quiserem. E até o próximo episódio. Fui!